Eurodólar em final de semana. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário Eurodólar, quando nos preparamos para mais um fim de semana e num dia em que é feriado nos Estados Unidos, o famoso 4 de julho, dia da independência, em que vamos ter aqui sim provavelmente alguma volatilidade mais reduzida, uma liquidez mais reduzida durante o dia de hoje. Ontem, curiosamente, tivemos um pouco mais de volatilidade, sem dúvida nenhuma, como podemos ver por aqui, mas ainda assim bastante mais contida do que aquilo que eu esperaria depois dos números que acabaram por ser apresentados. Ora, ontem vimos os tais famosos non-farm payrolls de facto bem acima do esperado, digamos. Aliás, como podemos ver por aqui, temos a expectativa rondava aqui os tais 110 mil novos postos de trabalho e ele acabou por sair a 147 mil novos postos de trabalho, com este número do mês anterior também a ser revisto em alta. Por outro lado, a taxa de desemprego acabou por cair de 4,2% para 4,1%. Isto quando de alguma forma inesperada, quando o mercado esperava que se mantivesse nos 4,2% ou mesmo subisse para 4,3%. A meu ver, isto seria mais do que suficiente para haver aqui assim uns fortes ganhos do euro-dólar. Os dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego também se mantiveram estáveis, abaixo dos 237 mil da semana passada, nos 233 mil e abaixo das previsões para esta semana. O índice não manufatura, o índice de serviços do ISM também subiu de 49,9 para 50,8, portanto voltou para terreno de expansão depois de ter estado em contração e ainda assim acima dos 50,5 esperados pelo mercado. Portanto, tudo isto era para mim indicação de que o dólar poderia ganhar bastante mais e tal não sucedeu. Aliás, como se virmos aqui assim, o dólar ele acabou por fazer aqui uma recuperação, obviamente que sim, mas nada comparável ao que poderia eventualmente suceder. De tudo, e vimos aqui o ISM de serviços, se bem que ganhou de 49,9 para 50,8, ok, há aqui algo que pode ser esquisito ou pode-se colocar de alguma forma o mercado em alerta, que foi a passagem do subíndice do emprego de 50,7 a cair drasticamente aqui para 47,2. Mas isso não fez com que, por exemplo, as yields obrigacionistas a 2 anos, de mais curto prazo, não subissem desta forma, e isto daria, digamos, de alguma maneira, algum suporte ao dólar e provavelmente a pressões sobre o euro-dólar, e tal não aconteceu. E ainda aqui assim, como vemos, as probabilidades do FedWatch Tool a voltarem para os 95%, portanto, quando ontem, antes dos números dos non-farm payrolls, do mercado de trabalho, eles rondavam à volta de 75%, aliás, até ligeiramente abaixo de 75%. Portanto, tudo isto indicaria que de facto poderíamos ter aqui um forte movimento em baixa no euro-dólar e isso não aconteceu. Os ganhos do dólar foram bastante limitados e acabam por estar hoje aos níveis que estavam anteriormente, aliás, como vemos aqui pelo gráfico horário. Portanto, aqui a indicação que me dá é que provavelmente continua o mercado bastante a olhar para o que se passa com as tarifas e, de uma forma geral, bastante comprador de euro-dólar, bastante vendedor de dólares. Ou seja, cada vez que o dólar sobe um pouco, ou o euro-dólar cai um pouco, entram novos compradores em força no mercado e, portanto, continuam a levar o euro-dólar em alta e o dólar, de uma forma geral, em queda.
eu creio que o mercado está bastante à espera agora das tais histórias das tarifas, com Donald Trump a dizer que vai enviar notificações ainda hoje para cerca de 10, 12 países, com o aproximar do tal limite de 9 de julho. Isto é capaz de colocar aqui mais algumas pressões sobre o mercado, não hoje, porque hoje com o feriado nos Estados Unidos não me parece que vá aqui haver grande situação, grande volume que possa de facto alterar aqui o curso dos acontecimentos, que eu espero que seja a continuação desta consolidação, pelo menos durante o dia de hoje. E a haver alguma coisa, creio que é em alta, ou seja, que o euro-dólar suba. Isto porque, da última vez, em abril, quando vieram as tais histórias das tarifas, o que nós vimos foi ganhos no franco suíço, primeiro, depois no euro e depois no iene. Portanto, o euro é uma das moedas que mais poderá ganhar com esta história, uma vez mais, da situação das tarifas. Bom, posto isto, e hoje não há rigorosamente mais nada, aliás, o que nós tivemos hoje foi maus dados na Alemanha das encomendas às fábricas, maus dados da produção industrial em França, maus dados das vendas a retalho em Itália, e nada disso influiu no preço, ou seja, o preço continuou exatamente aqui, à volta dos 1,1770, portanto ligeiramente abaixo de 1,18. E a partir daqui não há mais dados económicos para hoje. Portanto, eu não acredito que vá aqui ver uma grande volatilidade, digamos, nos preços, uma alteração destes níveis de consolidação. Pegando nos gráficos para vermos aqui só como é o último dia da semana, então continuamos aqui com esta tendência ascendente bastante forte, como já verificámos. E eu continuo aqui a olhar para os tais meus 1,19 para já, que ainda não estão lá. Os dados, tanto o MACD como o RSI continuam a validar então esta tal tendência ascendente. Tendência ascendente que também se mantém bem neste gráfico diário. Este mínimo aqui, esqueçam, isto não existiu. O mínimo veio nos 1,1716, 1,1717. Esse é de facto, o 1,1717 é de facto o mínimo de ontem. Isto é um erro no gráfico, como vamos verificar a seguir. E portanto o preço que está continuado, aparentemente irá terminar contido entre o tal mínimo logo no início da semana, à volta dos 1,1708, e o tal máximo já feito, aqui a 1,1830 aproximadamente. Portanto, tudo dá a indicação que poderá isso acontecer. Temos aqui assim o RSI bastante forte, o MACD bastante forte, tanto um como o outro a validar perfeitamente esta tendência ascendente. Quando olhamos para o gráfico de 4 horas, ainda temos este tal mínimo, esta tal vela que não existiu, este mínimo, que vemos que o preço se manteve praticamente acima dos tais 1,1744, este tal mínimo, esta tal linha de suporte que nós aqui tínhamos. Veio aqui testada algumas vezes, mas acabou por se manter acima. Isto quando a média móvel 21, neste gráfico a 4 horas, se encontra aqui nos 1,1784, portanto bem a meio deste intervalo mais reduzido, entre os 10, 1,1744 e os 1,1830 aproximadamente. Abaixo disso, claro que vamos ter a tal situação que já tinha reparado, que já tinha referido, que é os tais 1,1675, que é desta área, dado por esta área anterior de consolidação que teve, sendo que antes temos aqui a média móvel 55 a 1,1711, ou seja, ligeiramente acima do tal mínimo da semana que se encontra por aqui. Os indicadores de momento, o RSI e o MACD, esses validam mais a continuação desta tendência, desta consolidação dos preços a que estamos a assistir, tal como está a acontecer no gráfico a 1 hora. E aqui no gráfico a 1 hora já vemos que este tal mínimo são os tais 1,1717, portanto acima mesmo do mínimo da semana a 1,1708,
isto quando estou a referir que nos outros gráficos há ali um erro de um mínimo daquela vela. O preço veio aqui uma vez mais a testar esta área de suporte que está entre os 1,1745 e 1,1755, aliás, como vimos já nos gráficos anteriores, e aguentou o preço, que continua aqui assim a negociar nesta faixa bastante estreita entre as médias móveis 21 e 55, que neste momento se encontram a 1,1762 e a 1,1778, portanto vamos a falar 1,1660, 1,1760, 1,1780, como uma área de congestão de preço maior. No entanto, obviamente que este é o intervalo alargado de imediato, em que temos então o tal suporte a 1,1750 e a resistência aqui à volta dos tais 1,18, portanto temos aqui 1,1750 a 1,18, que poderão facilmente atingir novamente os tais máximos, ou seja, alargar um pouco este intervalo de trading, ainda assim a continuar a consolidar o preço entre o máximo da semana que falámos já, 1,1830, e o tal mínimo, 1,1708. Mais uma vez, RSI e MACD validarem bastante mais esta consolidação, que eu acredito que possa continuar, embora alguma notícia relativamente às tarifas de uma forma mais agressiva poderá aqui assim dar alguma volatilidade num dia que, em princípio, com a falta de liquidez que vai ter, não acredito que vá, digamos, alterar muito a tendência do dia, que neste momento é uma tendência de lateralização. Bom, mas como sempre, isto é apenas a minha opinião e não constitui nenhuma recomendação de investimento. Eu por hoje, por mim, é tudo. Por esta semana também é tudo. É sexta-feira. Desejo a todos um excelente fim de semana, bons negócios, e eu por mim na segunda-feira cá estarei com mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!